Hoje é dia de trabalho. Ih, então é feriado. Ah, feriado. Oh, feriado. Feriado. Que feriado que? Hoje é dia de trabalho. Dia do seu trabalho, que é estudar. Pode começar. Qual é, doido? Que é na pressão, né? Ó, já tô lendo. Beleza? Tá aberto aqui, roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Você tá se sentindo meio perdido? Sabia que a sociologia pode te ajudar a perceber melhor as oportunidades e superar as desigualdades? Quem explica melhor é o sociólogo Carlos Costa Ribeiro. Mas antes, seja bem-vindo, professor Wallace Ferreira. E aí, professor? Belezinha? Beleza. Isso aí. Professor, a gente sabe que nas ciências humanas, o conteúdo de sociologia e história às vezes se misturam, né? É verdade, às vezes se mistura e às vezes se separa. Dá um exemplo de separação quando um conteúdo é próprio da sociologia. Se a gente estudasse a cultura jovem nas periferias, tivesse uma questão relacionada a isso, seria propriamente sociologia. Agora, se a gente tiver uma questão que aborda uma complexidade histórica maior, uma análise sobre essa complexidade, por exemplo, sobre o processo de redemocratização do Brasil ao final da ditadura militar, a gente teria aí eventos históricos, de ordem histórica, que envolvem não só a realidade interna, mas também os impactos externos que estavam acontecendo no mundo nesse momento, mas uma questão que envolve a análise sociológica. Então, a gente tem a articulação da sociologia com a história. Bora ver uma questão que é bem desse jeito, professor? Vamos lá. Mãos à obra! Vamos estar dando uma olhadinha em algumas questões de sociologia para tirar a dúvida daqueles que querem detonar na prova do Enem. Vamos para a questão? Para além de objetivos específicos, muitos movimentos sociais interferem no contexto sociopolítico e ultrapassam dimensões imediatas, como foi no caso das mobilizações operárias ocorridas em 1979 na cidade de São Paulo. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que lutavam por seus direitos, essas mobilizações contribuíram com... Então, nós estamos falando aqui das mobilizações dos trabalhadores em 1979 em São Paulo, a mobilização sindical que ocorreu lá. Então, nesse processo, houve o período de greve, houve a luta, né, pelos direitos dos trabalhadores, né? A própria imagem traz aí, queremos 78%, né, que era o reajuste salarial pretendido pelas categorias na época, mas para além da luta entre trabalhadores e patrões, há uma questão que perpassa apenas o movimento trabalhista e passa a ser também um movimento de cidadania num contexto geral, onde que no Brasil, em 1979, nós estávamos em um processo de anistia política dentro de um regime militar. Então, nesse processo, a greve, o processo de movimento dos trabalhadores vem a contribuir também para uma nova realidade, né, da política brasileira, que naquele momento estava sofrendo uma abertura, certo? Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas alternativas. Alternativa A, elaboração de novas políticas que garantiriam a estabilidade econômica do país. Alternativa B, instalação de empresas multinacionais no Brasil. Alternativa C, a legalização dos sindicatos no Brasil. Alternativa D, surgimento das políticas governamentais assistencialistas. E alternativa E, processo de redemocratização do Brasil. Como nós estamos falando, esses movimentos operários, eles vão além apenas dos direitos dos trabalhadores e passam a participar naquele momento, em 1979, de um processo de redemocratização do Brasil. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Certo, galera? Um grande abraço, até a próxima. Valeu, professor Fred. 1979, o que está acontecendo no Brasil? Olha, a gente pode caracterizar o período de 79 a 85 como a fase final, a fase derradeira da ditadura militar. É o período do governo Figueiredo.
Então, a gente, como na questão aparece, há uma eclosão de muitos movimentos sociais, há muitas greves nesse período. Inclusive, em São Paulo, na região do Grande ABC, a gente tem a figura do Lula, bastante importante, mobilizando muitos operários. Agora, todas as transformações desse período não acontecem tão somente na perspectiva do Brasil. Tem uma influência externa muito grande. E, especificamente, a segunda crise do petróleo, de 1979, que foi desencadeada a partir da Revolução Islâmica no Irã, quando o Shah Reza Pahlavi deixa o governo, depois do governo, e o Ayatollah Khomeini se institui, fundando uma república teocrática. O que acontece? Quando isso ocorre no Irã, há logo em seguida a paralisação da produção e da exportação de petróleo no Irã. Com isso, o preço do petróleo sobe muito no mercado internacional ali em 1979 e no início dos anos 80. Lembremos ainda que em 80 o Irã se envolve numa guerra com o Iraque, que vai durar muitos anos. Então, decorrente dessa crise do petróleo, os Estados Unidos acaba tendo que, um consumidor potente do petróleo vindo dos países árabes, acaba tendo que elevar os seus juros para conter a inflação local. O Brasil, que havia feito muitos empréstimos dos Estados Unidos, empréstimos esses que haviam, inclusive, financiado o milagre econômico de 1969 a 1973, o Brasil fica mais endividado ainda. E os Estados Unidos fecham, de certa forma, as torneiras, né, e deixa de fazer vultosos empréstimos aos países da América Latina, inclusive o Brasil. Então, o Brasil acaba sofrendo indiretamente por causa disso. E sofre diretamente pelo fato de o Brasil ser um grande consumidor de petróleo. Lembremos que, nessa época, mais de 70% do petróleo consumido aqui dentro vinha de fora. Só para te ter uma ideia, por volta da década de 80, mais ou menos no ano de 1980, o preço chegou a $80 o barril. Era mais ou menos $20 no início dos anos 70, né, no auge do milagre econômico. Então, todo o milagre econômico, né, de 69 a 73, com crescimento econômico em média de 10% ao ano, investindo fortemente em vários setores, na metalurgia, siderurgia, petroquímica, e também no consumo de bens duráveis, como carros, e construção de grandes estradas, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, tudo isso dependia muito de petróleo. E como a sociologia ajuda a entender esse momento? Olha, a gente tem que perceber que a sociologia nos ajuda a entender como as mudanças internas desse período sofreram muito impacto de fora. A abertura que começa a ocorrer nos anos 80 se deve especialmente da crise econômica, da crise da dívida externa, da crise inflacionária que a gente tem aqui no Brasil. Lembremos ainda que em 79, decorrente de todo esse contexto, a gente tem a lei da anistia. Então, com a lei da anistia, no início do governo Figueiredo, abre-se a possibilidade de muitos partidos serem criados, saindo da dualidade partidária apenas da Arena e do MDB. O PMDB surge em 80, o PT em 80, o PFL um pouco mais à frente, em 85, o PFL que é o DEM hoje, o próprio PDT em 79. Muitos artistas que estavam fora, muitos políticos que estavam fora, retornam ao Brasil com a anistia. Agora, tem uma questão muito polêmica e interessante para o candidato, que a anistia desse momento beneficia não só aqueles que, de certa forma, foram alijados do país ou do processo político, mas também torturadores da ditadura, ou seja, é uma abertura e uma anistia para todo mundo. Voltando à questão, professor, alguma das alternativas podiam confundir o candidato? Olha, sim, até porque é uma questão que envolve algum conhecimento histórico e análise sobre esse período. Então, se a gente pegar as questões, a gente vai ver que a letra A, por exemplo, elaboração de novas políticas garantir estabilidade econômica do país. O candidato precisa saber que estabilidade econômica não faz parte dessa segunda etapa da década de 70. E a década de 80, então, nem se fala, chamada década perdida. A letra B, instalação de empresas multinacionais do Brasil. Não. Aí o candidato precisa lembrar que as multinacionais vão se expandir no Brasil, principalmente nos anos 90, com programas de privatizações. Começa no governo Collor, depois no governo Fernando Henrique Cardoso. A C, legalização dos sindicatos no Brasil. Bom, os sindicatos, muitos deles já eram legalizados desde o governo Vargas. No período militar, o que é relevante é que muitos foram cassados. Inclusive, depois das greves do ABC de 79, muitos diretores foram cassados, diretores de sindicatos, houve uma intervenção direta em muitos sindicatos por parte do governo militar. O Lula mesmo é preso em 1980, ou seja, há uma repressão grande aí. Então, os sindicatos durante a ditadura militar tiveram pouco poder de ação, mas agiram.
né? Ou seja, encontraram força como movimento social de expressão para brigar pelos seus direitos, principalmente direitos econômicos e melhores salários para as pessoas. Lembrando, inclusive, que o período de ditadura militar significou um arroxo salarial muito grande para os trabalhadores. Não à toa, esses movimentos sindicais se fortalecem no momento mais crítico do regime, quer dizer, depois que havia passado o milagre econômico, e já no final dos anos 70 há uma crise muito grande, inflação muito grande. Ou seja, as condições de vida da população eram muito difíceis, muita pobreza, inclusive, a gente olha os dados estatísticos, a gente vê muita pobreza nesse período. Tanto que se remete ao período da ditadura militar como sendo de modernização conservadora. Houve desenvolvimento de vários setores, houve uma expansão, no primeiro momento, no chamado milagre econômico, da economia, porém, a massa operária se manteve relativamente pobre. E a letra D é surgimento das políticas governamentais assistencialistas. Essa talvez seja a hipótese ou a alternativa mais distante de qualquer possibilidade. Não tem nada a ver, a política assistencialista é uma coisa mais caracterizada de governos populistas, não era o caso da ditadura militar. A gente está falando da questão 2 da segunda aplicação do Enem de 2016, Caderno Azul. Essa questão toca em temas clássicos da sociologia, né? Questão do trabalho, movimentos sociais. É verdade, especificamente sobre movimentos sociais, é importante a gente fazer uma separação aqui. Quando a gente fala do movimento grevista, a greve é uma das características típicas do movimento social mais tradicional que existe, que é o movimento sindical, né? O movimento mais importante desde a Revolução Industrial. Qual a principal característica dele? Esse choque, essa busca por direitos dentro de uma sociedade capitalista. Essencialmente busca por melhores salários, melhores condições de trabalho. Outro movimento social clássico, tradicional, no Brasil, é o MST, que briga, luta por uma justiça na distribuição de terra, por uma reforma agrária. Agora, é importante mencionar que a gente tem uma série de outros movimentos sociais que têm surgido ultimamente, ou que já vêm de algumas décadas atrás, mas ganharam relevância no tempo mais recente, como o movimento feminista, como o movimento ambientalista, e o reforço do movimento indígena, do movimento negro, ou seja, uma série de movimentos que não são, cuja briga não está tão ligada às questões econômicas, mas brigam por outras coisas. Por exemplo, o movimento ambiental luta por um ambiente mais limpo, pela redução da poluição. O movimento feminista, por uma série de direitos que envolve questões econômicas, sim, mas envolve também uma série de questões ligadas à identidade feminina, né, e ao rompimento desse padrão machista. O movimento negro também, apesar de ter um interesse econômico por parte de grupos subrepresentados, no caso negros, mas tem também a luta por uma identidade muito forte, uma presença muito forte. Inclusive, quando a gente avalia ações afirmativas, as cotas, é importante olhar também por essa lógica. Não é apenas a abertura para direitos econômicos, para uma renda melhor, mas também a luta por uma identidade, são grupos que buscam um reconhecimento social, sociedades discriminadas, sociedades fortemente preconceituosas. Quando o assunto é trabalho, o que a sociologia tem a nos dizer? Olha, a gente tem alguns autores importantes que vale a pena mencionar. A gente pode pegar, por exemplo, a pegada do Durkheim, que é o autor mais conservador, que quando está escrevendo entende o trabalho do ponto de vista positivo. Então, entende que a lógica industrial da sociedade capitalista dá o lugar para cada um numa sociedade que ele chamava de solidariedade orgânica, né? Caracterizada como se fosse um corpo humano, em cada um teria uma função. Então, o mundo do trabalho dá a cada um uma função nesse mundo produtivo. Temos a visão do Marx, uma visão oposta, revolucionária, que olha o trabalho com uma perspectiva crítica, problemática, ou seja, na sociedade capitalista há a ocorrência de classes sociais bem demarcadas, burguesia por um lado, dominando os meios de produção, e operariado, por outro lado, vendendo tão somente a sua mão de obra. Ou seja, o trabalho é fruto da exploração e, no fim das contas, quem mais trabalha, o operariado, acaba ficando alijado das maiores riquezas produzidas para a sociedade. Agora, se a gente olhar para o mundo atual, a gente pode mencionar, por exemplo, Richard Sennett, que é um autor muito importante que trata da flexibilização do trabalho. Ou seja, se a gente pegar o pós-70, ou seja, pós-toyotismo, chegando aos anos 2000, a gente tem a lógica da terceirização, a lógica da flexibilização do trabalho muito forte. Inclusive, essa tem sido uma lógica trazida para a reforma trabalhista que está sendo aplicada agora no Brasil, cuja lei está sendo mudada e em breve vai ser aplicada. E o tema direitos também tem tudo a ver com o trabalho, né? É verdade. Afinal de contas, o trabalho é um direito social, é um direito de todos, dentro de uma lógica capitalista que se pretende um pouco mais igualitária. Ou seja, o trabalho e o trabalho digno e o salário
é uma vertente importante da ordem, da incorporação da ordem na sociedade. Agora, óbvio que se isso não acontece por vias normais, surgem aí os movimentos sociais, no caso sindicalismo, que a gente tanto falou, que visa lutar e brigar exatamente por esses direitos por parte dos trabalhadores. Agora, com a reforma trabalhista agora em vigor, a tendência é que muitos sindicatos desapareçam, pela própria lógica da terceirização ampliada para todos os setores, não só para os setores meio, mas também para os setores fins, ou seja, quase todos dentro de uma série de empresas vão poder ser terceirizados e, com isso, tende a fugir um pouco, a diminuir a figura do empregado. Diminuindo a figura do empregado, o sindicato também, de certa forma, se fragiliza. Que outros aspectos da sociologia, além do trabalho, vale a pena conhecer melhor para o Enem? Internamente, a gente pode citar a violência urbana, a gente pode citar a ampliação da manifestação das pessoas pelas redes sociais, inclusive a gente falou da ditadura militar, e é bom perceber como na internet as pessoas são livres para expor as suas opiniões. Internacionalmente, a gente tem que olhar muito para os Estados Unidos, a própria crise atual com a Coreia do Norte. Isso pode remeter, no caso da prova do Enem, a uma questão sobre a guerra da Coreia da década de 50, por exemplo. A questão ambiental também tem norteado a política norte-americana. Os conflitos raciais estão acontecendo nos Estados Unidos, que tem a ver também com o movimento social negro. Ou seja, eu acho importante o aluno pensar determinados temas na correlação com outros e entender como esses outros podem aparecer não só na prova de ciências humanas, como na redação também. Agora, professor, quando a gente aprende isso tudo na escola? Olha, movimentos sociais e os direitos do trabalho, normalmente no segundo ano do ensino médio. E se eu quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos, professor, qual é a dica? Olha, a gente tem muitas opções. No YouTube mesmo, o Boris Fausto tem vários vídeos muito bacanas sobre a história, especificamente sobre a ditadura militar. Tem um videozinho, algo como 20 minutos. Tem o filme Lula, o Filho do Brasil, que ajuda a entender o movimento sindical naquele período derradeiro da ditadura militar, ali no final dos anos 70. Sobre trabalho, a gente pode... tem um livro que eu trouxe do Richard Sennett, é um autor importante, A Corrosão do Caráter, que trata exatamente da flexibilização do trabalho nos tempos atuais. Professor, muito obrigado mesmo por toda a ajuda, viu? Alô, querido. Muito obrigado. Jovens, o que eles querem? Como querem? E por que querem? A sociologia ajuda a explicar tudo isso e pensar melhor o lugar e o papel dos jovens. Quem explica é o sociólogo Carlos Costa Ribeiro. Seja bem-vindo. Opa. E aí, tudo bem? Bom te ver aqui. Poxa, muito bom ter você aqui. E aí, a sociologia, como ela vê o jovem? A sociologia, ela, na verdade, é uma disciplina que estuda as populações, né? E como elas se organizam, como elas se dividem em grupos diferentes, etc. e tal. E a juventude é um momento muito importante na vida de todas as pessoas, porque é um momento de transição, é um momento em que você passa de uma vida protegida na família dos pais e começa a entrar no mundo adulto, mas ainda não está no mundo adulto. É um momento de muitas mudanças, a escolha da carreira, terminar as escolas, a escolha de um parceiro, uma parceira, um trabalho novo. Todos esses momentos são momentos de muita mudança. E essas mudanças também mudam ao longo do tempo, né? Digamos assim. Vamos ver, por exemplo, antigamente os jovens faziam todas essas mudanças num momento muito curto. Né? Inclusive ter filhos seria uma outra dessas mudanças, né? Para entrar numa vida adulta. Hoje em dia, os jovens, eles têm um tempo maior para fazer essas mudanças. Eles estudam mais tempo, às vezes eles trabalham e não saem da casa dos pais, às vezes eles não têm filhos nunca. Então, essas coisas se modificaram muito no Brasil. Vira e mexe, bate aquela angústia, né? Aquela dúvida, o que vai ser do futuro? Dá para pensar o século XXI como uma época de oportunidades? Eu estudo muito desigualdades e essas coisas. A gente, geralmente, quando pensa em desigualdades, a gente pensa nas desigualdades de condições, né? Na renda das pessoas, na riqueza. Mas existe um outro tipo de desigualdade, que é a desigualdade de oportunidades. As oportunidades não são distribuídas igualmente para todas as pessoas, né? Então, eu acho que sim, no Brasil, por exemplo, essa desigualdade de oportunidades, né, que são as chances de ter uma vida melhor, de melhorar, né, de ter mobilidade social, etc. e tal, ela é muito alta. Pessoas que vêm de famílias muito mais ricas têm mais oportunidades do que pessoas que vêm de famílias mais pobres. Mas isso está mudando no Brasil também. Essa desigualdade de oportunidades ela está diminuindo no Brasil, que é uma coisa muito boa, né, que significa que você tem uma maior
possibilidade de pessoas que vêm de famílias mais pobres alcançarem posições melhores na sociedade, né? E, sim, não sei se o século XXI é um século de oportunidade. A gente gostaria que fosse. Talvez ele tenha mais oportunidades do que no passado, mas ainda há muita desigualdade nisso. E como a juventude deve se posicionar diante das mudanças que esse século vem trazendo? A sociedade moderna, industrial, né, e avançada, pós-industrial, então, que é uma sociedade em que o conhecimento é muito valorizado e cada vez menos a sua família de origem, etc. E tal. Para ser um médico, tem que se estudar medicina, não é? Sim. Não adianta você ser filho de médico, né? Você tem que estudar medicina, tem que passar pela universidade, né? Antigamente não era assim, se você era rei, seu filho seria rei também, né? Os jovens devem pensar nisso com muito cuidado, tentar escolher a sua profissão de uma maneira cuidadosa. Eu sei que isso depende também das possibilidades que as pessoas têm. Algumas pessoas vão para escolas melhores do que outras, né? Algumas pessoas, enfim, têm chances desiguais, mas é muito importante ficar atento para isso. E entender os jovens sempre foi uma preocupação da sociologia? Sim, porque a sociologia procura entender como os grupos sociais se organizam e, na verdade, a juventude é um momento em que as pessoas estão deixando as suas famílias de origem e formando novas famílias. Elas vão formar novas famílias, podem ser famílias diferentes, não precisa ser como eram as famílias dos pais. Geralmente os filhos são mais avançados do que os pais, né? Meus filhos são mais modernos do que eu sou mais moderno que meus pais eram. É um momento onde a sociedade está se reproduzindo e se modificando. Então, isso sempre foi uma preocupação da sociologia. Você estuda a transmissão intergeracional. Explica pra gente o que é isso. Na verdade, todas as pessoas têm uma origem social distinta. A transmissão intergeracional diz respeito a como que os pais, né, e as famílias de origem das pessoas, elas transmitem coisas para os seus filhos, né? Então, por exemplo, a gente... muito da nossa educação, da nossa cultura, até, às vezes coisas materiais como a riqueza, né, são passadas de pais para filhos, né? Então, por exemplo, em termos das desigualdades, as desigualdades elas são transmitidas de pais para filhos também, às vezes superadas, né, se há acesso a boa educação, mas há uma forte correlação, uma forte relação entre as características da sua família de origem e as características que as pessoas vão ter na sua vida adulta. Então, a gente considera que uma sociedade é mais aberta na medida em que as características socioeconômicas da sua família de origem não determinam as suas características socioeconômicas quando você vira adulto. É uma sociedade mais aberta em que todos têm chances. Para isso é fundamental a educação, né? Mas a gente sabe que sempre haverá essa correlação. Então, é nesse sentido que eu estudo as transmissões intergeracionais de riqueza, de cultura e etc. Carlos, como você decidiu ser sociólogo? Eu estudei numa escola pública, o Colégio de Aplicação da UFRJ, e a gente tinha um envolvimento político grande lá, era a época do surgimento da Nova República. Eu gostava muito das matérias de história, geografia, também gostava de matemática. E quando eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu ia fazer economia ou sociologia. Fiz um pouco as duas e acabei na sociologia, que me interessou mais, que não é uma carreira fácil, mas eu acho que é muito, muito gratificante. E qual a importância de se estudar sociologia? A sociologia, ela é uma disciplina muito crítica, porque ela olha para o mundo que a gente vive e não acha que as coisas são naturalmente daquele jeito. Elas poderiam ser de outra forma. Então, os sociólogos sempre têm uma visão crítica de estranhar as coisas que parecem normais para a gente e tentar entender as coisas que são muito diferentes do que a gente vive, né, dentro da sua própria lógica. Então, ela é uma disciplina que tem essa característica de tentar ver como as coisas funcionam, né, e tentar, de alguma forma, procurar respostas para modificar essas coisas para melhor, né? E para quem está ouvindo a gente, se amarrou no papo, quer estudar sociologia, qual é a dica, qual o conselho? É muito importante saber escrever bem, isso em todas as áreas, né? Porque a forma dos sociólogos se comunicarem é principalmente através da escrita. Os sociólogos trabalham em mais diversos lugares. Eu tenho ex-alunos que trabalham no governo, trabalham na iniciativa privada e são professores de ensino médio, professores universitários. Então, acho que tem muitas possibilidades. Quem se interessar por sociologia, acho que vale a pena
procurar ler alguma coisa, visitar uma universidade, conversar com pessoas que estudem, com professores, e acho que isso ajuda. É isso, Carlos. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado a vocês. E é isso aí, gente. Somos jovens e o poder da transformação está em nossas mãos. Estuda. Foco na sua revolução pessoal. Até mais.